tempo, movimento retrógrado. O móvel caminha contra a orientação positiva, no caso, ele anda em sentido à orientação negativa dessa nossa análise cinemática. O espaço S descreve com o decorrer do tempo e a velocidade escalar é negativa. O que significa velocidade negativa? Menor do que zero. Para esquematizar melhor sobre o que nós acabamos de observar sobre movimento progressivo e movimento retrógrado, você tem que definir uma reta, para ficar melhor a distinção. Nesta reta, ela vai admitir que para o lado positivo nós orientamos, para o lado da direita nós orientamos como positivo, e o lado da esquerda vamos orientar como negativo. Quando o meu objeto ele anda no sentido para a direita, nós temos o quê? Um movimento progressivo, pois ele está andando em direção à orientação positiva. Quando o meu objeto ele anda não no sentido da direita, mas sim para a esquerda, seguindo contra a orientação positiva e sim seguindo a orientação negativa, nós temos uma velocidade negativa e, por característica, o movimento não vai ser progressivo, e sim retrógrado. Olhando a imagem, temos aqui a seguinte imagem. Nós temos um objeto que ele parte com uma posição 0 km. E notamos que ele vai em sentido à orientação positiva, 2 km, 4 km, 6 km. E podemos notar que os valores das posições eles só vão aumentando. No caso, o sentido ele é positivo. Em consequência disso, a nossa velocidade ela também vai ter valor positivo e vai se manter constante, pois o movimento ele é uniforme, ok? Tanto a velocidade final como a inicial são as mesmas, pois o movimento ele é uniforme e a velocidade é constante. Por este motivo, como esse nosso motociclista está seguindo uma orientação positiva, nós temos que o movimento ele é caracterizado como progressivo, pois a velocidade deste movimento, que é constante, ela é maior do que zero. Quando ocorre o processo contrário, o meu objeto, ao invés dele evoluir em sentido positivo, no caso, se ele está na posição 6 e continua a evoluir, vai para a posição 7, 8, na verdade, ele começa a voltar da posição 6 para a posição 4, para a posição 2 e para a posição 0, nós podemos ver que as posições elas estão diminuindo. Em consequência disso, a minha velocidade, que é constante, ela não vai ter mais valor positivo, e sim um valor negativo, pois seguindo a orientação do nosso sistema de cinemática aqui, desse movimento, nós temos que as distâncias, elas são distâncias negativas em relação as posições são negativas e vão diminuindo em relação ao meu referencial. Por este motivo, a nossa velocidade ela é menor do que zero, no caso negativa, e caracterizamos esse movimento como um movimento retrógrado. Vamos tentar analisar um exemplo. O movimento de um corpo é descrito pelo seguinte gráfico. Ele não vai me dar a equação, vai me dar o gráfico. Este gráfico ele relaciona o quê? Ele relaciona a posição S em metros pelo instante de tempo T em segundos. Podemos notar que este gráfico ele é uniforme, pois nós temos uma reta inclinada, ok? Podemos ver as variáveis que nos permitem encontrar as posições, velocidade, mais importante do movimento uniforme. Analisando a equação do sorvete, temos aqui S igual a S0 mais V vezes T. O que é que nós podemos notar aqui? Nós podemos notar que a posição inicial ela vai ser o quê? Como o gráfico parte da origem do nosso sistema, então significa que essa é a nossa posição inicial, S0. Então nós temos que S0 ele é igual a 0. Mais o quê? A velocidade. A velocidade ela é dada pelo quê? Ela é dada pelo coeficiente angular, que é este daqui. O coeficiente angular ele vai ser dado como? Pela razão entre ΔS em determinado ponto por ΔT. Por ΔT aqui, tá, pessoal? Esse coeficiente angular θ vai ser a minha velocidade. Como é que eu encontro ele? A minha velocidade ela é igual a ΔS por ΔT dividido, né,
gráfico, ΔT. ΔS é quanto? Qual é a minha variação no espaço? Ele variou de 20 para 40. A variação, então, ela é de 20 metros. Qual foi o intervalo de tempo? De 2 para 4. Intervalo de tempo de 2 segundos. Dividido, nós temos 10 metros por segundo. Então, esta é a nossa velocidade. No caso, é o nosso coeficiente angular da nossa equação. Então, nós temos que ela é igual a 10 metros por segundo, a velocidade deste corpo. Então, esta vai ser a representação da minha função do tempo. Nós temos que a posição final ela vai ser igual, 0 não influencia, 10 vezes o instante de tempo associado. Isso aqui não era pergunta, mas vamos ver aqui qual era a pergunta que tinha por este exemplo. No instante t igual a 10 segundos, qual será a distância do corpo em relação ao ponto de partida? Eu quero saber qual vai ser a minha posição final quando o instante for igual a 10 segundos. Eu quero saber o valor de S quando t é igual a 10 segundos. Como a gente acabou de formular a nossa equação da função horária, então é só eu substituir este valor dentro desta equação que formulamos. Substituindo o valor, o que é que nós obtemos? Nós obtemos que S é igual à velocidade, que é 10, vezes o valor do tempo, do instante de tempo, que também é 10. Teremos que 10 vezes 10 é igual a 100. Então, nós temos que quando o instante de tempo for igual a 10 segundos, nós temos que a posição do meu corpo ela vai ser igual a 100 metros. Então, analisando aqui a nossa solução, observando o gráfico, temos que de 0 a 6 segundos, deixa eu apagar aqui para ficar melhor a nossa identificação. De 0 a 1 segundos, tivemos um movimento de 10 metros, né? De 0 a 1 segundos, o movimento foi de 10 metros. De 0 a 6 segundos, de 0 até 6 segundos, nós temos que o movimento foi de 60 metros. Assim, conclui-se que de 0 a 10, o movimento será de 100 metros, pois o movimento é uniforme e a velocidade é constante. Nossa velocidade nós encontramos, que é igual a 10 metros, e através dela nós encontramos pela função do tempo, né? Nossa função horária da posição, a função do sorvete. Nós temos que, quando ele estiver marcando 10 segundos, nós temos que a posição que o meu corpo vai estar, ela é a de 100 metros. Gráfico da velocidade em função do tempo. Nós analisamos o gráfico da posição, agora iremos analisar o gráfico da velocidade em função do tempo. Já vimos que no movimento uniforme a intensidade da velocidade não varia, né? Pois nós temos a velocidade, ela vai estar de qual forma? Retomando ao exemplo do trem que nós analisamos anteriormente, que percorreu 400 km entre duas velocidades com velocidade entre duas cidades com velocidade de 100 km por hora, caso fosse anotado a sua velocidade ao longo do tempo, os dados apresentados ficariam como os que estão mostrados na tabela que iremos ver logo a seguir. Analisando aqui nossa tabela, nós temos uma tabela que ela relaciona os dados da velocidade em km por hora e o instante de tempo em horas. Nós temos que quando o instante é igual a 0 segundos, o meu objeto ele parte com uma velocidade de 100 km por hora. Ao se passar uma hora, nós observamos que a velocidade ela não variou, se manteve constante. Ao se passar mais uma hora, velocidade não variou, manteve-se constante. Ao analisarmos mais uma hora, nós temos que a velocidade não variou. Ao analisarmos mais uma hora se passando, nós temos que a velocidade também não variou. Se passasse mais uma hora e o movimento continuasse sendo uniforme, nós tínhamos que a velocidade seria também novamente 100 km por hora. O que podemos notar é que nós temos uma variação do instante, né, de tempo, e nós notamos que a velocidade ela se mantém constante. Como é que isso fica representado em um gráfico? Em um gráfico, a velocidade no eixo das ordenadas e os instantes nos eixos das abscissas, os dados podem ser representados a seguir. O que é que nós observamos? No instante 0, a posição igual a 100 metros.
No instante 1 hora, nós temos que a posição novamente se manteve 100 metros. No instante 2 metros, novamente temos a velocidade igual a 100 km por hora. No instante 3 horas, nós temos novamente que a velocidade se manteve 100 km por hora. No instante 4 horas, nós temos que novamente a velocidade se manteve em 100 km por hora. Então, podemos concluir que se o movimento se manter uniforme, nós temos que, quando chegarmos às 5 horas, nós temos que, novamente, a nossa velocidade ela será uma velocidade de 100 km por hora. Isso porque o nosso gráfico, o nosso movimento uniforme tende que a velocidade ela não varia, ela se mantém constante. Então, qual é a diferença que nós podemos já notar ao analisar este gráfico do gráfico anterior, que era o da posição em relação ao tempo? Da posição em relação ao tempo, nós tínhamos o quê? No gráfico da posição pelo tempo. Posição pelo tempo. Nós tínhamos uma reta inclinada. E quando esta reta ela não era inclinada, no caso, ela era horizontal, nós tínhamos que o nosso movimento está parado, em repouso. Então, para que ele esteja realmente em movimento, esta tem que ser uma reta inclinada. Isso era no gráfico da posição pelo tempo. Ao analisarmos o gráfico da velocidade pelo tempo, nós não teremos uma reta inclinada. Nós obtemos uma reta horizontal, pois a minha velocidade ela não varia. Então, o que diferencia este gráfico da velocidade pelo tempo do gráfico da posição pelo tempo é que nós temos também uma reta, os dois são uma reta, só que em uma reta ela é horizontal e no outro é uma reta diagonal. Se por acaso esta reta nesse gráfico que nós observamos aqui da velocidade pelo tempo, ela não for uma reta horizontal, ela se tornar uma reta vertical, vai significar que a minha velocidade está variando. E quando a velocidade varia, este movimento ele deixa de ser um movimento retilíneo uniforme. Ele vai passar a ser um outro tipo de movimento que iremos ver na próxima aula. Observe que esse gráfico representa uma função constante. Todas as vezes que o movimento for uniforme, o gráfico da velocidade será uma reta paralela ao eixo do tempo, ou seja, uma reta horizontal, como aqui nós observamos e salientamos durante esta nossa videoaula. Bom, queridos alunos, com isso chegamos ao final de mais uma videoaula. Nesta videoaula analisamos graficamente os dois gráficos do movimento retilíneo uniforme. No primeiro caso, da posição pelo tempo, onde nós temos a representação de uma linha reta na diagonal, ok? Onde, se por acaso essa linha reta não for na diagonal e for uma linha reta na horizontal, significa que não tem um movimento e que meu corpo está em repouso, pois a sua posição não varia. O outro gráfico que nós analisamos foi o gráfico da velocidade pelo tempo, onde nesse nós temos uma linha reta exatamente na horizontal. Por quê? Porque a velocidade não varia. Se por acaso a velocidade variar, então nós não teremos uma linha reta, e sim nós teremos inclinação. Se houver inclinação neste gráfico, então significa que o movimento ele não é uniforme e retilíneo. E sim, pode ser um outro tipo de movimento que nós iremos ver na próxima videoaula, ok? Espero que vocês consigam ter compreendido e que tenham distinguido esses dois tipos de gráfico e como eles podem ajudar nós ao analisarmos o movimento. Quando nós não temos a função horária da posição, ao observarmos esse gráfico, nós podemos, por ele, obter as variáveis e os dados que aqui nós necessitamos para resolver um problema ou analisar um determinado fenômeno.